está no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Abra aí comigo o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E no verso 3 diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Esta passagem vai nos dar aqui uma oportunidade de refletir. A primeira coisa é que eu penso que essa passagem diz que nós nascemos para vencer, não nascemos para sermos derrotados. Não nascemos para sermos diminuídos ou desqualificados. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que Deus tem uma habitação na intimidade de cada um de nós, portanto, não nascemos para fracassar, não nascemos para sermos derrotados, nascemos para sermos vencedores, nascemos para vencer. É muito importante quando a Bíblia diz que nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós temos, da parte de Deus, todo o suporte para sermos vencedores. Mas a Bíblia está dizendo, nesse texto que eu acabei de ler, que a gente acaba sendo embaraçado por muitas coisas que impedem a nossa carreira bem-sucedida, que impedem o nosso progresso espiritual, nosso progresso social, nosso progresso relacional. A grande verdade é que o texto fala que para a gente correr a carreira da fé, a carreira vitoriosa, a carreira que nos está proposta, a carreira das nossas vocações, a carreira da nossa fidelidade ao Senhor, a carreira da nossa maturidade espiritual, a carreira da nossa maturidade profissional, a carreira da nossa maturidade nos relacionamentos interpessoais, né? Nas amizades que construímos, nos vínculos conjugais. Então, nós temos uma carreira à nossa frente, e uma carreira que nos está proposta. Portanto, quem nos propôs a carreira é o próprio Senhor, que é o desenvolvimento das nossas potencialidades, que é o desenvolvimento das nossas possibilidades. Por isso ele diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Deus tem um propósito para cada um de nós, um propósito específico, abençoado para cada um de nós. E nós devemos estabelecer esse propósito como nosso alvo, como nossa meta, correr na direção da concretização desse propósito nas nossas vidas. E correr com perseverança, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos é desembaraçar a nossa vida de qualquer coisa que esteja impedindo a nossa carreira rumo a uma vida vitoriosa. O que está impedindo? Aqui o autor está dizendo o seguinte, que uma grande nuvem de testemunhas está ao nosso redor, olhando, mas o fato é que nós estamos presos por um peso de pecado e de impossibilidades. Então, nós temos que nos livrar disso. Por isso que a Bíblia diz, diz assim, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Então, para correr com perseverança, tem alguma coisa que nós precisamos vencer. Tem alguma coisa que nós precisamos deixar para trás. Por isso que a Bíblia diz assim, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação, do propósito soberano, que é a nossa realização plena dentro dos propósitos que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? Então, ajustar a nossa vida com Deus é ajustar a vida dentro de um propósito específico que Deus tem para nós. E desenvolver essa vida é glorificar
o nome do Senhor em todo o nosso modo de viver. Então, desembaraçar da vida. Tem alguma coisa que embaraça o irmão na carreira que lhe está proposta? Tem alguma coisa que pesa sobre a sua vida? Porque diz aqui, diz assim, livremos de todo o peso e de todo pecado. Então existem coisas que não são pecaminosas, mas são pesarosas. Elas pesam sobre nós. Às vezes nossos sentimentos, às vezes as nossas emoções pessoais, às vezes nós estamos tão sobrecarregados que nos sentimos pesados, desanimados. Quando ele termina lá no verso 3, ele diz que a gente não deve ser desanimado, não deve. Olha só o que ele diz assim: para não se cansem nem desanimem. Mas muitas vezes nos sentimos cansados e outras vezes nos sentimos desanimados. Como é que nós vamos alcançar a potencialidade da nossa carreira se estamos embaraçados, se estamos pesados, se estamos amarrados por algum pecado, por alguma coisa? Então isso nos impede de correr com perseverança, de correr com alegria, de correr com fé. Por isso que nós temos que o primeiro momento para a nossa caminhada vitoriosa é desembaraçar a nossa vida. Temos que desembaraçar. E às vezes nós até temos consciência de coisas que nós devemos deixar de fazer, ou coisas que nós precisamos iniciar fazendo, mas a gente acaba deixando para amanhã. Chama-se na Bíblia o pecado da procrastinação, é deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. É deixar para amanhã a decisão que você tem que tomar hoje. Mas a ideia é que nós temos um projeto de construir a nossa vida como uma carreira exitosa, como uma carreira abençoada. Mas tem coisas que estão pesando. Às vezes, o nosso próprio sentimento em relação à vida que nós vivemos passa a ser um peso para nós. Eu tinha um amigo que falava que a coisa que ele mais gostava no trabalho dele é quando o relógio se aproximava de 5h30, porque era a hora dele sair daquele trabalho e ir para casa. Então, aquele trabalho para ele era uma escravidão. Aquele trabalho para ele era um peso. Aquele trabalho para ele era algo que lhe pesava na alma. Então, tudo que ele queria no final do expediente, no final do dia, era que o relógio logo marcasse a hora de se livrar daquela carreira, se livrar daquele projeto, daquele propósito, que, na final das contas, não era carreira nem era propósito, era só uma prisão dentro da qual ele se encontrava. Quantas pessoas que se sentem aprisionadas no seu dia a dia, ao invés de estarem vibrando com a carreira que estão completando, ou concluindo, ou desenvolvendo, estão pesados com a sensação de que carregam um grande peso nas suas vidas. E ao invés de terem a alegria, estão entristecidos. Isso é o peso que o autor está falando, que a gente carrega esse peso. Outra coisa é o pecado, que às vezes acontece e bloqueia a nossa vida, bloqueia a nossa criatividade, gera dentro de nós sentimento de culpa, desestabiliza a nossa vida emocional, cria uma série de impedimentos para que a nossa carreira possa fluir, para que a nossa carreira possa avançar, para que a nossa carreira possa ser desenvolvida com perseverança e com alegria e alcançar o alvo da soberana vocação. Paulo disse: eu quero alcançar o alvo da soberana vocação. Soberana vocação é aquela vocação maior que representa a plena realização das nossas vidas, seja na área material, seja na área espiritual, seja na área emocional, porque o grande desafio da vida é sermos felizes. E sermos felizes significa que a gente encontra a vida agradável, a vida abençoada, a vida boa, a vida aprovada por Deus, a vida planejada por Deus, a vida inspirada por Deus em nós. Só que muitas vezes nos embaraçamos com esses pesos da vida, nos embaraçamos com essa falta de motivação, nos embaraçamos com essa falta de propósito, e é como se a vida fosse uma repetição cansativa, dia após dia, e a gente vai empurrando os dias de tal maneira que a gente vai vivendo mais do que
vivendo alegremente, vai vivendo vegetativamente, como se a gente estivesse condenado a viver e não usufruindo dos benefícios de uma vida magnífica, de uma vida abençoada, de uma vida motivada, de uma vida proposta com satisfação, com alegria. Outras vezes a gente se sente aprisionado por uma enfermidade, por uma doença que tira a nossa alegria. Além do pecado que tira a nossa alegria, às vezes uma dor, uma doença. Uma pessoa com dor é uma pessoa que tem uma certa irritação própria, natural da vida. Então, tudo isso pode tirar a nossa liberdade de crescer, de nos desenvolvermos. Mas todas estas coisas são transitórias na nossa vida, porque o que é permanente é o propósito de Deus, que nós corramos a carreira que nos está proposta até entrarmos na eternidade com Ele para sempre. Portanto, aqui no mundo, a gente eventualmente aqui ou lá vai ter aflição, vai ter problema, vai ter dificuldade. Mas nós temos que aprender a desembaraçar a nossa vida desses pesos, dessas situações pecaminosas que às vezes eliminam a nossa alegria, geram culpa dentro de nós. Às vezes esse peso de não ter um propósito na vida e sentir que a gente, no fim das contas, não é feliz, porque parece que a vida nos negou alguma coisa. Mas Deus tem nos abençoado para que nós percebamos que Ele nos fez para sermos mais do que vencedores e não para sermos pessoas derrotadas ou cheias de lamento e de tristeza por não termos descoberto a potencialidade de Deus dentro de nós e através de nós. Hoje é o seu dia, o dia de você parar e pensar: eu não quero essa vida sem sentido, eu não quero essa vida pesada, eu não quero esse pecado me dominando, eu não quero isso. Eu quero, na verdade, correr com perseverança a carreira que Deus me propôs como um ser humano criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, para usufruir todos os benefícios de uma vida motivada, de uma vida alegre, de uma vida feliz, de uma vida produtiva, de uma vida que constrói, né? E não uma vida que fica só vendo o tempo passar sem uma sensação de satisfação e de alegria. Então, todo dia é um recomeço, todo dia é uma nova oportunidade. Eu tinha um amigo, chamava-se Eli Bento Correia, e até hoje ele ainda vive, hoje é um escritor, inclusive. Ele dizia assim, quando a gente estudava no mesmo colégio, ele se levantava pela manhã, ele dizia sempre assim: todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. Então ele alimentava a sua mente com essa máxima: todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. Então, alimentava a sua mente com essa visão construtiva, com essa visão positiva. E mesmo que ele tivesse alguma dificuldade, ele lutava por superar aquela dificuldade, para que no dia seguinte ele pudesse dizer: hoje eu vivo melhor do que eu vivi no dia de ontem. E outra pessoa amiga minha dizia: eu todo dia busco a oportunidade de ser uma melhor versão de mim mesmo. Então isso me chamou a atenção: como é que eu posso ser uma melhor versão de mim mesmo, né? Então eu posso ser também uma pior versão de mim mesmo no dia seguinte. Posso viver pior, posso fazer pior, posso desapontar as pessoas pior. Então eu serei uma pior versão de mim mesmo. Mas eu posso também motivar as pessoas, dar apoio às pessoas, gerar amor em relação às pessoas, gerar companheirismo, gerar criatividade, produtividade e fazer que a minha vida seja a satisfação de alguma necessidade humana que a partir de mim vai melhorar o mundo das pessoas, vai melhorar a vida das pessoas. E as pessoas se sentirão abençoadas pela minha vida. E todo mundo que se sente abençoado pela sua vida vai reconhecer a sua vida como uma bênção. Então, é muito importante que a gente pare para pensar assim: eu quero ser hoje a melhor versão da minha vida relativa ao dia passado. Quero ser amanhã a melhor versão da minha vida que eu vivo hoje. E se a gente tiver esse espírito, a mente da gente vai se construindo com a busca de sermos a melhor versão. Se temos um pecado hoje, amanhã não queremos ter esse pecado.
Se temos um peso hoje, amanhã queremos encontrar uma forma de superar esse peso. Se temos um embaraço hoje, amanhã queremos ter uma libertação desse embaraço. E assim a gente vai organizando a vida sempre com a ideia de que amanhã eu serei uma melhor versão de mim mesmo. Isso é que é correr com perseverança a carreira proposta por Deus para nós, porque Deus quer a nossa maturidade espiritual, Deus quer a nossa plena realização, Deus quer que nós cresçamos, por isso que ele diz que colocaria o Espírito Santo dele dentro da nossa vida e nos inspiraria, faria nascer um rio de águas vivas dentro de nós, para que nós pudéssemos fluir e dentro de nós nascer a vida e nascer as correntezas das águas, mostrando que é um rio caudaloso, um rio forte, um rio abençoado, que pode matar a sede de milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, nossas vidas têm que ser pensadas como vidas que vão abençoar pessoas, vidas que vão abençoar nações, vidas que vão abençoar gerações, né? Abençoar nossos netos, abençoar nossos bisnetos, abençoar nossos filhos, abençoar nossos cônjuges, abençoar nossos companheiros de jornada, abençoar nossos irmãos em Cristo, abençoar, 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 porque a vida, quando ela é vivida nessa perspectiva, ela faz da gente uma fonte de bênçãos. Isso que Jesus diz, rios de águas vivas correrão do seu interior, sua vida vai abençoar pessoas, sua vida vai alimentar pessoas, sua vida vai estar sendo relevante para as pessoas. Então, corramos a carreira que nos está proposta, o que Deus tem projetado para nós, tanto individualmente como comunitariamente, né? Mas para isso precisa desse desembaraço. Desembaraçar também significa desembaraçar o pensamento negativo que muitas vezes mora dentro da nossa cabeça. Nós temos que ter uma capacidade de expulsar o demônio do pensamento negativo, destrutivo, que vive dentro de nós. Muitas vezes nós temos dentro de nós uma matriz de raciocínio que sempre se organiza para dizer que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, que não tem, que essa maneira não é a boa, e que tem gente que faz melhor do que nós, e assim nós vamos sempre justificando a nossa paralisia em termos da carreira, porque nós sempre estamos nos vendo como impotentes, como impossibilitados. Mas a vida está fluindo e tem gente que está correndo e passando por nós e deixando a gente na poeira, porque a gente fica levantando as nossas impossibilidades, quando devíamos estar louvando a Deus pelas nossas possibilidades, pelas coisas que nós podemos fazer. Eu gosto muito daquela passagem da Bíblia, quando a mulher chegou para Eliseu e falou assim, olha, os credores vieram pegar nossos 2 filhos porque o meu marido morreu e a gente está com uma dívida que a gente não consegue pagar. E ele perguntou assim, o que você tem na sua casa? Ele disse, a tua serva não tem nada, 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 só tem uma botija de azeite. Aí ele falou, então vai lá na sua casa, passa primeiro na vizinhança, pega um bocado de vaso emprestado, leva para sua casa, pega o seu azeite, joga dentro dessas vasilhas e você vai se surpreender com a multiplicação desses azeites nas mãos de Deus. E ela então foi para casa e no meio do caminho ela deve ter pensado assim, puxa, eu disse para ele que eu não tinha nada, mas eu tenho uma casa para onde eu posso ir, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma botija de azeite, eu tenho uma porção de vizinhos, eu tenho muita gente que gosta de mim, que é solidária comigo, eu tenho um profeta que me ajuda a entender a palavra, eu tenho um Deus que faz milagres na minha vida, eu tenho um mercado onde eu posso vender azeite. Aí ela começa a pensar que tem uma multiplicidade de possibilidades e oportunidades que ela nunca enxerga porque ela está focada naquela expressão, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. A única coisa que ela encontra na vida dela é uma botija de azeite, mas ela não vê o mundo de possibilidades que ela já tem e que Deus já colocou na vida dela. Inclusive, Ele mesmo está na vida dela para abençoá-la, né? Então, não fique preso nas coisas pequenas, não fique preso nessa situação como se isso fosse a justificativa da sua impossibilidade. Olhe para as coisas pequenas e diz que o Senhor vai começar com você exatamente a partir da visão que você tem, a partir dos sonhos que você tem, a partir dos medos que você tem, mas tenha a alimentação da fé. Corra com perseverança
na direção dos propósitos de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque olhar para frente, olhar para o propósito de Deus, é superar as condições dos impossíveis e alimentar a alma com os possíveis. A fé é o pensamento da possibilidade. Então, hoje é um dia especial para você, hoje é uma oportunidade. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para isso, precisamos nos desembaraçar. Desembaraçar do peso, desembaraçar da descrença, desembaraçar dos medos, desembaraçar dos pecados, desembaraçar dessa visão restritiva, desembaraçar dessa sensação de que não pode, não vai conseguir, não tem jeito. Todos nós temos que nos desembaraçar disso para correr, andar. A vida tem que ser livre, tem que ser com possibilidade de correr e correr na direção do propósito de Deus, né? Não desanime, corra com paciência e com perseverança. Liberte-se de tudo que te prende. A Bíblia diz: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, se desfalecermos, não vamos ceifar nada. Mas se nós não desfalecermos, então vamos ceifar. Por que vamos ceifar? Porque nós vamos arrumar a terra, porque nós vamos conseguir a semente, porque nós vamos plantar, porque nós vamos cuidar. Deus vai abençoar mandando a chuva no tempo certo. E quando nós colhermos, então nós vamos comer do fruto do nosso trabalho. E às vezes nós vamos produzir tanto que ainda vamos poder vender o excedente para abençoar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Não é assim o agronegócio brasileiro? Está crescendo tanto que a gente tem o suficiente para o Brasil, ainda estamos ajudando a alimentar outras nações do mundo. É assim que Deus vai nos abençoando. Corramos com paciência, com perseverança, com fé, com a crença de que há muito que Deus quer fazer conosco e há muito que Ele quer fazer através de nós. Portanto, não desanimemos, né? Fixe os seus olhos no objetivo. Aqui no texto diz que a gente tem que estar olhando para Jesus, que Ele realmente foi aquele que correu com perseverança a sua carreira. E por causa da sua convicção, ele experimentou a cruz e enfrentou a cruz, porque sabia que aquele que o havia convocado era poderoso para colocá-lo ressurreto à sua direita. Então nós vamos ter problemas, tem dificuldades, tem crise, você passa por problemas, por altos e baixos, mas não desanime, persevere na sua caminhada, porque olhando para Jesus a gente vai modelar Jesus. O que é modelar Jesus? Jesus é o nosso modelo. Ele vai nos dizer que não pode parar diante dos obstáculos, não tem que temer as dificuldades e as adversidades, porque nós temos que ter uma visão lá na frente. Deus não nos criou para sermos derrotados. Deus nos criou para sermos mais do que vencedores. Portanto, em Cristo, somos mais do que vencedores. Então, ao invés de olhar para a tempestade, ao invés de olhar para as impossibilidades, ao invés de olhar para o que você não tem, olhe agora, busque, faça uma relação das coisas que você tem. Comece a pensar no que Deus tem colocado à sua volta. Comece a pensar nas possibilidades que você tem, nas oportunidades que você tem. E vai colocando seu coração diante de Deus. E vai dizendo: Senhor, eu quero correr com perseverança. Eu não quero ficar desanimado, né? Tinha um amigo meu que dizia assim: a coisa chata é você estar numa porta para abrir a fechadura e estar com 50 chaves na mão. Ele diz assim: geralmente a última chave é a chave de número 49, não abriu. A chave de número 50 abriu. Se você tivesse parado na 49, você não teria aberto a porta. Muitas vezes a gente não abre a porta porque desanima de usar as chaves que Deus tem colocado na mão da gente. Então, se você tem uma chave, tente, não deu certo, tente a segunda chave, não deu certo, tente a terceira, até chegar naquele momento quando Deus vai dizer assim: essa é a chave certa, abriu a porta, porque você perseverou, você se manteve firme, você não desanimou. Por isso que aqui está dizendo no verso 3, olha que coisa que diz assim, ó: não se cansem nem desanimem. Não fique desanimado se as coisas não estão dando certo no primeiro momento. Antes de dar certo, elas podem dar errado. A ciência, muitas vezes, antes de descobrir um grande medicamento, consegue muitas tentativas erradas, consegue muitas coisas que não dão certo. Mas a perseverança do cientista leva a uma descoberta. A perseverança da sua jornada vai levar à vitória, se você não desanimar
se você não fracassar, né? Você não foi feito para fracassar, você foi feito para vencer. Jesus, ele vai sempre nos mostrar que o caminho dele é o caminho da vitória. Eu e meu pai viremos para ele, faremos nele morada e vamos fazer nascer dentro dele um rio de águas vivas, né? Olha só, então, temos que olhar para Jesus como nosso modelo, né? Eu sempre gosto de dizer, eu gosto de ficar perto de árvore que dá sombra, né? Você não gosta, não? Ficar perto de árvore que dá sombra? Todo mundo gosta de ficar perto de árvore que dá sombra. Pensa que Jesus é uma árvore que dá sombra, é uma videira verdadeira? É um carvalho de justiça, dá uma sombra boa. Então, aproxime-se de Jesus, fique debaixo de árvore que dá sombra. E ali você refaz as suas forças, e ali você refaz a sua fé, a sua confiança, e ali você se levanta, e ali você vai avante, né? Temos que ficar perto de árvore que dá sombra. E Jesus é uma árvore frondosa que pode nos abrigar. Às vezes vai aparecer como uma galinha, as asas de uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Às vezes vai parecer como rocha, que é a nossa fortaleza, né? Deus é a nossa fortaleza, a nossa segurança. Às vezes vai parecer como aquele que vai adiante de nós. Não importa as formas que a graça de Deus vai tomar para nos convencer de que ficar debaixo das suas asas é lugar seguro. Passadas as tempestades daqui ou dacolá, levante-se dali e vá em frente, porque o Senhor está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Por fim, não deixe a fadiga ou o cansaço te desfalecer. Persevere. A vitória que o Senhor tem prometido a você vai se concretizar. Ele falou com Josué assim: não temos, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Tudo que Deus estava falando com Josué era despertar sua potencialidade, era despertar suas possibilidades. A força era possível, por isso que ele disse: ser forte, ser corajoso, não tenha medo, caminhe, bote o seu pé na estrada, vá lá, porque onde você for, onde você pisar, eu vou estar com você. Pegue o livro da minha lei, oriente-se, estude a palavra, bote os princípios de Deus operando na sua vida, seja leal, seja verdadeiro, seja um crente de oração, de dependência de Deus, e vá fazendo a coisa certa. E Deus vai abrindo as portas. E quando você se surpreender, você vai ver que você nasceu para ser um vencedor, não um derrotado. Nasceu para vencer, não para desanimar e frustrado, ficar lamentando a vida que você poderia ter e não teve. Mas sabe que você tem um Deus poderoso que está acima e além de todas as circunstâncias e pode realizar qualquer milagre para transformar a sua vida numa bênção, porque ele precisa de gente abençoada para que sejam gente abençoadora. Ele precisa de gente de fé para poder comunicar a fé. Ele precisa de gente de confiança para comunicar a confiança. Ele precisa de pessoas que acreditem na potencialidade do ser humano, para que todas essas pessoas possam ajudar as outras pessoas a acreditar que em Cristo podemos ser mais do que vencedores. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos vencedores. Que Ele nos abençoe e que, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, partamos para os caminhos da vida, sejam quais forem, sempre com a ideia: eu estou aqui, Deus está me abençoando, e aqui eu vou frutificar, e aqui eu vou abençoar pessoas, e aqui eu serei abençoado, e aqui a minha vida vai florescer e vai prosperar. Deus abençoe os irmãos, e vamos orar para que isso seja verdadeiro na nossa vida, seja verdadeiro na vida da nossa igreja, seja verdadeiro em todos aqueles que se aproximem de nós. Todo mundo que se aproximar de nós tem que sentir que há um potencial de vitória, que há um potencial de desenvolvimento, que há um potencial abençoador na nossa vida. Que Deus está presente e a presença dele em nós pode ser sentida como uma dádiva e como um dom. E que nós sejamos sempre muito agradecidos por causa dessa graça de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos?